madrasta informou que, em verdade, muitos anos antes, ele a usou, mas guardava no bolso da calça e não no da jaqueta. Falou de um filho não muito bem, mas recomenda, a propósito, o costumeiro, não fiques de mau humor. Recordou um sacerdote calvinista com quem discorria sobre a vida futura, e que no fundo não estava errado. Voltando ao filho, tu tens, disse, tuas ideias próprias, que te pertencem exclusivamente. Era uma frase feita que, em vida, muito repetia. Depois, ele, que morreu vítima de câncer na laringe, com aqueles habituais erros próprios dos espíritos, pretendia ter estado enfermo do estômago, fígado e cabeça, e, acima de tudo, do coração. Parecia que me apertavam até sufocar meu peito, mas, depois, adormeci. Comprovou-se que teve dispneia, mas, isso, na agonia, quando os batimentos do coração eram quase imperceptíveis, o que demonstraria que, também na agonia avançada, se pode conservar a consciência. São sempre as mesmas inépcias observadas também com os vivos, bem como aqueles pequenos equívocos que se observam constantemente na linguagem espiritista, quer se trate do obtido por Moses ou pela Desperance ou pela Piper, mas, exatamente por isso, são uma prova de identidade que mostram o seu especial caráter, que se devia presumir, tratando-se não de seres orgânicos completos, e sim de seres fragmentários, que, ao demais, pensam e sentem com a imperfeição semelhante à nossa nos sonhos, e que, se eram débeis da mente, em vida, tanto mais o devem ser depois da morte. Enganos que não ocorreriam, se as notícias viessem telepaticamente através dos vivos. Fatos judiciários, e há comunicações que deram prova de identidade, revelando fatos ignorados, de grande importância econômica e judicial. O Dr. Davey tinha um filho médico, residente no estrangeiro. Desejando regressar à pátria, embarcou em um navio, porém faleceu durante a travessia. Chegando a Londres, o capitão notificou o ocorrido ao pai e lhe fez entrega de 22 esterlinos, que dizia ter encontrado no bolso do morto. Poucos meses depois, em uma sessão espírita, compareceu o filho ante o pai e lhe disse ter morrido envenenado com essência de amêndoas amargas, em vez de essência de hortelã, dissolvida em óleo de rícino, que se receitara, e que deixara 70 e não 22 esterlinos. O caso foi depois comprovado judicialmente. Levaram certo dia ao médium Powell, de Boston, uma folha de papel em que uma senhora, não presente à sessão, note-se, havia escrito, ocultando, de todos, um nome. Apenas o médium colocou o papel na testa, era o modo que ordinariamente usava para obter comunicações dos mortos, empalideceu horrivelmente, e caiu ao solo como que desmaiado. Depois, ergueu-se lentamente, pegou a mão de um dos presentes e disse: digam a ti, senhora, que havia escrito na pequena folha de papel, que não foi desgraça, nem suicídio, e sim vil assassínio. E foi meu marido que o praticou. Existem cartas que o provarão. Eu sou a senhora Sally Elaner. Era o nome escrito no papel, o da mulher que, dias antes, fora encontrada morta por um tiro de fuzil e do qual não se havia conseguido descobrir a procedência. No dia seguinte, o marido era preso. Certo, já que comunicou tipologicamente ter um débito de $35 e um crédito de $15 com a sapateiro, e o fato se confirmou judicialmente. Foi encontrado morto um homem distante de sua casa, com roupa que não era a dele, suja de lama. Apenas chegou a notícia à sua residência, uma de suas filhas caiu em desmaio, e, ao despertar, disse haver visto o pai com traje mudado e que lhe referiu que na roupa que lhe roubaram estava costurada a grande soma de dinheiro, que fora subtraída. Este fato foi confirmado. O fantasma, pois, comunicou duas notícias, uma que só ele sabia e a outra conhecida por pouquíssimos. Proferiu cita alguns casos nos quais estaria de haver sido revelado em sonhos o lugar onde encontrar um recibo ansiosamente procurado. Caso semelhante refere Santo Agostinho. Quando nos encontrávamos em Milão, soubemos, com toda certeza, por certo, que,
Depois da morte de alguém, apresentou ao seu filho uma promessa de pagamento firmada pelo genitor, mas que, em verdade, foi por ele saudada, antes de expirar. O jovem ficou triste, angustiado e admirado de que o pai não houvesse, no testamento, dito palavras sobre esse débito. Mas, numa das noites seguintes, eis que o pai lhe aparece e indica o lugar onde o recibo se conservava. O jovem se dirige ao local, acompanhado do magistrado, e, assim, não só confundiu a calúnia, como recuperou o recibo que seu pai se esquecera de levar quando pagou o débito. Outro caso é referido por Ernest, outro pelo Dr. Kenner, e um terceiro por Parti. O mais curioso é narrado por Machiche, o Sr.R. de Boland, foi chamado ante o tribunal para pagar considerável soma que lhe era reclamada, e que seu pai havia satisfeito. Buscou o recibo entre os papéis testamentários, sem resultado. Chegada a véspera do prazo fixado para efetivação do pagamento, decidiu pagar no dia imediato. Mas, à noite, apenas adormecido, apareceu-lhe o pai, que lhe disse: "Os documentos relativos a este assunto estão em mãos do procurador M., agora aposentado e residente em Soveresk, perto de Edimburgo. Recorri-lhe naquelas circunstâncias, se bem que não mais o tivesse incumbido dos meus negócios. Se não se recordar, lembra-lhe que houve entre nós dois pequena discussão a propósito de uma moeda portuguesa, e que decidimos beber a diferença num botequim. O Sr. R. se transportou para Soveresk, antes de ir a Edimburgo, e encontrou o procurador muito envelhecido e que havia tudo olvidado, mas, o pormenor da moeda de ouro lhe reviveu o caso. Encontrou-se o documento e foi ganho o pleito. Aqui ficam excluídas a telepatia e a criptomnese. A senhora de Marterville, viúva do ministro da Holanda, em Estocolmo, foi intimada a pagar um débito do marido, dívida que ela recordava perfeitamente estar saldada, porém, por mais que procurasse, não encontrava o recibo. Nesse entretempo, a senhora, sem outro motivo que o de se aproximar de Swedenborg, que tão famoso já se tornara por suas relações com o mundo invisível, foi visitá-lo. Perguntou-lhe se havia conhecido o seu marido, e Swedenborg respondeu não o ter jamais avistado. 8 dias depois, o espírito do extinto ministro apareceu, em sonho, à esposa, e lhe indicou uma caixeta de finíssimo lavor onde encontraria, além do recibo, um alfinete joia que ela julgava perdido. Ergueu-se súbito do leito, fez luz no quarto e correu ao lugar indicado pelo marido, onde encontrou a caixinha, o recibo e o alfinete. Pela manhã, recebeu ela a visita de Swedenborg, que lhe anunciou ter, durante a noite, conversado com muitos espíritos e, entre eles, o do marido, com quem teria desejado entreter-se mais tempo, se ele não tivesse dito que ia ver a esposa, para revelar-lhe onde se encontrava um documento para ela de suma importância e um alfinete joia extraviado. O barão Corfe, falecido em 1867, em abril, havia deixado um testamento que não se encontrava. Ora, em julho desse mesmo ano, os Corfe receberam uma carta do príncipe de Wittgenstein, que os cientificava de haver recebido, em nome do extinto, comunicação espiritista revelando o local onde estava oculto o testamento. E assim foi. Fatos verdadeiros, ignorados do médium e dos presentes, a que a identidade resulta da revelação de fatos e pessoas desconhecidos do médium e dos presentes e que se verificaram autênticos. A médium Prosper, em 1857, em Nova York, apareceu um espírito desconhecido de todos e lhe comunica a ser Chamberlain, ter quase um século de idade, 11 filhos, e haver falecido em 1847, em Point Pleasant, e ter sido soldado. Tudo isso se verificou ser exato, salvo que, em vez do quase um século, chegou aos 104 anos de idade, sólidos erros de datas nas comunicações espiritistas, 199. Em Londres, o médium K. teve, em 1874, comunicações de Abraham Florentin, que se disse natural de Nova York, ter morrido aos 83 anos, 1 mês e 17 dias de idade,
ter sido soldado na Guerra da Independência norte-americana. Dava ao velador violentas sacudidelas, dizia-se feliz por se haver libertado das dores da vida. Verificou-se, em Washington, ser tudo isso verdade, e a viúva afirmou que fora sempre violento e muito sofrer antes de morrer. A morte de Carducci, escreveu meu amigo Pfeiffer, nos foi notificada no mesmo dia. A 18 de fevereiro, à noite, nossos espíritos amigos não notavam sinal da presença deles. Depois de iniciada a sessão, tivemos de esperar cerca de meia hora. Remígio, solicitado a dizer a razão da demora, respondeu: estamos aqui agitados e confusos. Regressamos de uma festa dolorosa para vós e de alegria para nós. Festejamos Carducci. Tinha falecido naquele dia e naquela hora, e em Veneza ainda não havia chegado a notícia. Num outro dia, continua, assisti a algumas sessões, em Chiusa Forte, para ser agradável a uma senhora, Elisa Bier, que não pôde comparecer à segunda sessão, no qual o velador comunicou: Elisa foi amada por mim. Solicitado ao espírito dizer quem era, respondeu recusando, mas pedindo ao mesmo tempo em que não se dissesse nada a Elisa. Após muitos rogos, disse ser um certo G. Quando soube isto, a senhora Elisa confessou que, antes de casar, cerca de 40 anos antes, um jovem, o G, dela se namorara verdadeiramente, porém, por timidez, não lhe declarara seu amor. A timidez perdurara depois da morte. Em Paris, um velador, enunciando o sobrenome do espírito comunicante, acrescentou que fora farmacêutico em Quebec, e que um dia começou a duvidar sobre se havia ocasionado a morte de uma pessoa, errando ao manipular certa receita, e temer que o erro pudesse ser descoberto, do que lhe resultaria grande desastre. Não pudera confortar um amigo, a quem comunicou sua desconfiança, de modo que terminou por afogar-se no S. Lourenço. Tudo isso se verificou ser verdade. Um tal Tenente Vicente apareceu, por 2 anos, nas sessões com Lina, das que nos ocupamos no capítulo 9, ao tratar das fotografias espiritistas do Dr. Moda, em Turim. Ocultava tenazmente os elementos para sua identificação, que pareciam tanto mais curiosos porque, nas sessões, mostrava um caráter muito seu, brutal, violento, ignorantíssimo, a ponto de pretender que só se lhe falasse em dialeto piemontês, grosseiramente erótico, com gestos também expressivos para as senhoras. Frequentemente aos homens ministrava bofetões na primeira oportunidade. Nos últimos meses do 2º ano, embora continuando a resistência em dar seu nome, escapou-lhe dizer que morrera havia 13 anos, em duelo, com um jornalista, em Savigliano. Seguindo esta pista, verificou-se ser ele um certo Demos, oficial de cavalaria, que, por ignóbil causa, se batera, em Savigliano, com grande escândalo público. Todos seus antigos companheiros o recordavam tal como se manifestara a nós homem brutal, inculto, provocador e mulherengo, de modo que se obteve não só a identidade do homem, mas a do temperamento do indivíduo que se manteve tal, mesmo depois de morto. Moribundos que anunciam sua morte. Existem casos de moribundos que anunciam, quase sempre com seu próprio fantasma, seu fim a parentes que se encontram distantes. Um maestro, que, com frequência, se sentia impulsionado a escrever automaticamente em latim, sem conhecer esse idioma, certo dia, ao distanciar-se, a pé, do seu povoado, sentiu que a bengala lhe tremia na mão. Deixando-a livre, ela traçou na neve as palavras: volta, teu pai faleceu esta manhã, encontrarás R, que te dará a notícia. E, efetivamente, nessa hora, faleceu-lhe o pai 201. A senhorita Laura Edmondes, durante uma sessão, recebeu mensagens de uma certa Gabriel, de Glasgow, que havia conhecido anos antes, e lhe anunciava, por aquele meio, sua entrada no mundo dos espíritos. E a notícia se verificou certa. A morte de Querini, no Polo, foi comunicada a Pfeiffer 2 meses antes de que tal se soubesse na Itália. Refere Miers que certa ocasião, entre 11 e 12 horas da noite, estando desperta ainda, a senhora da Deson ouviu ser chamada pelo nome, por 3 vezes,
e viu a figura de sua mãe, falecida havia 16 anos, com 2 crianças nos braços, e que lhe disse: "Cuidas, porque acabam de perder a mãe." No dia seguinte, recebeu a notícia de que sua cunhada morrera em consequência de parto, 3 semanas depois de haver dado à luz ao segundo filho. 12 casos quase similares são citados no Pantasma of the Living. Desses, 3 apareceram antes que expirassem, e nos demais é provável que aparecessem depois do decesso. Parece que nisso possa influir uma promessa feita em vida, ou outro vivo sentimento, mas, de qualquer modo, provam esquisitamente a identidade. Num caso, certo tísico, que havia prometido à jovem amante aparecer-lhe, sem assustar, caso morresse, apareceu, com efeito, porém não a ela, e sim a uma sua irmã, que se encontrava numa sege. Apurou-se que ele estava então agonizante, e morreu 2 dias depois. Edwin Rosen devia cantar, baixo que era, em uma sexta-feira, na igreja de S. Lucas, em S. Francisco, quando caiu morto na rua, vítima de apoplexia. 3 horas depois da morte, Bevis, maestro da capela, que ignorava o trespasse, viu o fantasma de Rosen, que tinha uma das mãos apoiada na testa e na outra empunhava um rolo de música. De certo seu único pensamento foi que não podia cumprir o combinado, e desse modo dava o aviso. Cite-se aqui o caso referido por Wayne, Sherbrooke Wynyard, capitão e tenente o outro, do 23 graus Regimento da Guarnição de Sydney, a 15 de outubro de 1895, às 9 horas da manhã, quando tomavam café em casa, viram, na porta do corredor, a figura de um jovem que passou lentamente no aposento de dormir. Wynyard exclamou de súbito: "Deus meu! E João, meu irmão?" Sherbrooke, que não conhecia, pressentindo possível equívoco, revistou, com o tenente, toda a casa, sem encontrar ninguém. Pouco depois, chegou a mensagem que anunciava a Wynyard a morte do irmão, ocorrida nesse mesmo dia e hora em que haviam visto o fantasma. Porém, mais ainda, Sherbrooke, que jamais vira João Wynyard quando vivo, reconheceu, na Inglaterra, um outro irmão, pela semelhança com o aparecido em Sydney. A que a identidade também ressalta do fato de haver sido a aparição vista por 2 pessoas, e uma das quais não conhecia o aparecido. Talvez ainda melhor depõe o caso da viúva de Whitcroft, que, na noite de 14 de novembro de 1857, viu, em sonho, o marido, de uniforme, porém com os cabelos em desordem, face pálida, e com as mãos comprimindo o peito, o rosto exprimindo grande emoção. Quis falar e não pôde, permaneceu visível cerca de 1 minuto. No dia seguinte, referiu ela o sonho à sua genitora, e pouco tempo depois recebeu telegrama comunicando a morte do marido, ocorrida a 15 de novembro, em Sucknow. Escreveu ela ao seu advogado, dizendo-lhe que na comunicação oficial devia estar incorreta a data da morte, que devia ser a de 14, em que teve a aparição. Aqui se deu o caso singular de que o advogado encontrou, poucos dias depois, um médium que lhe declarou ter visto, às 9 horas da noite de 14 de novembro, a figura de um capitão que afirmava ter sido morto na Índia, naquela data, depois do meio-dia. Feitas novas verificações oficiais, resultou que verdadeiramente fora morto por bomba no peito, a 14, pós-meridiano. No caso, a mesma aparição se apresentou a 2 mulheres, distantes uma da outra, e os pormenores quanto à hora e dia foram averiguados por uma terceira pessoa, e coincidiram perfeitamente. Recentissimamente, Stead, na Revue das Revues, janeiro de 1909, dá novas provas da identidade dos espíritos, as quais adquirem grande valor pela elevada idoneidade do observador. Tinha ele 2 amigas íntimas, muito ligadas entre si, Julia e Amy, que se haviam prometido mutuamente aparecer uma à outra, em caso de morte. Julia faleceu, em Boston, pouco tempo depois de haver firmado este pacto, e, semanas após, compareceu à frente da amiga Amy, radiante de felicidade, permaneceu muda na cabeceira da cama e depois se diluiu, lentamente, em ligeira névoa, que perdurou no aposento por espaço de meia hora.
Apareceu de novo, depois de alguns dias, na Inglaterra, para onde a amiga se havia trasladado, e esta viu tão nitidamente como se fosse viva, exceto que não podia falar. Pediu-me a Stead que procurasse obter uma mensagem dela. Este, que é médium escrevente, sentou-se à mesa e, antes de tudo, rogou ao espírito que desse prova de sua identidade, e viu a mão escrever estas palavras, aparentemente absurdas. Diga à amiga, recorde o que me falou quando nos vimos pela última vez, junto de Minerva. Estranhou ele esta resposta, mas Amy a julgou justíssima, pois que Júlia, com ela, pouco antes da sua morte, havia visitado uma amiga quem chamavam Minerva, e com aquelas palavras evidentemente aludia a esta última visita, que Stead de certo não conhecia. Ela, porém, lhe deu depois uma outra prova de identidade, fazendo-o escrever. Pergunte-lhe se recorda de que nós fizemos um passeio, quando ela se feriu na espinha dorsal. A amiga, em verdade, não recordava este incidente, porém Júlia insistiu, estou perfeitamente certa, isso ocorreu há 7 anos, e ela o esqueceu. Íamos por detrás da igreja, e, havendo neve, ela resvalou, defronte da casa Buell. Então, a amiga relembrou o olvidado incidente. Admitamos, todavia, seja este caso de criptomnésia, mas a morta também fez predições verdadeiras. Amy estava empregada havia alguns anos no escritório de Stead. Era agradável, porém leviana. Certo dia, em meados de janeiro, Stead obteve esta mensagem de Júlia: seja paciente com Amy. Ela virá reunir-se comigo, aqui, antes do fim do ano. Mensagem insistentemente repetida nos meses consecutivos, e coisa alguma permitia supor devesse realizar-se. Em julho, Amy ingeriu, por infelicidade, um preguinho, e os médicos não alimentavam esperança de salvá-la. Porém, outra mensagem participou: não, ela ficará boa, mas sucumbirá perto do fim do ano. De fato, sarou. Em dezembro, foi atacada de influenza grave, mas, ainda aqui, o espírito informa, ela não virá para aqui de modo natural, e virá ao expirar o ano. No Natal, enfermou, e Júlia, interrogada, disse: posso ter me equivocado em alguns dias, porém, o que anunciei é verdade. A 10 de janeiro, escreveu: vereis, amanhã, M.E., e lhe dareis adeus, não a vereis mais sobre a terra. Stead foi vê-la, e a encontrou febril e com tosse. 2 dias depois, recebeu telegrama participando que M.E., em delírio de febre, se havia arrojado pela janela, matando-se. Posso provar, prossegue Stead, a autenticidade deste fato, com os manuscritos das minhas mensagens originais e atestados assinados por meus 2 secretários, aos quais, confidencialmente, comuniquei as advertências de Júlia. A mesma M.I., que, em vida e longe de Stead, escrevia a miúde automaticamente, lhe havia feito 4 promessas, que trataria de cumprir, se o precedesse na morte: servir-se de sua mão para comunicar-lhe como se encontrava no além-túmulo, aparecer a qualquer dos seus amigos, fazer-se fotografar, enviar-lhe mensagem por um médium, estabelecendo a autenticidade da comunicação com uma espécie de sigla, uma cruz dentro de um círculo. Emer continua Stead, manteve as 4 promessas: 1 graus, escreveu muitas vezes com a minha mão; 2 graus, apareceu a 2 amigos meus, uma vez em recinto de refeições, cheio de convidados, entre os quais passou invisível para todos, exceto para sua amiga, que declarou havê-la visto distintamente, outra vez, na rua, em pleno dia, e, após dar alguns passos, desapareceu. Mas a aparição ela apresentou de modo que não deixava dúvida alguma acerca da sua identidade. 3 graus, foi fotografada pelo menos uma dezena de vezes depois de sua morte. Os seus retratos são perfeitamente reconhecíveis, e nenhum deles é reprodução dos que tirou em vida. 4 graus, mandou mensagem acompanhada com a sigla convencionada, uma cruz dentro de um círculo. Só pude obter esse documento há poucos meses. Eu já havia perdido toda esperança, quando, de improviso, um médium, que fazia refeição com um dos meus amigos,
e que não a conhecia e ignorava a promessa, recebeu esta comunicação, firmada com o sinal: diga a William que não fique enfadado. Não tinha outro meio. Não conhecia o médium, e meu amigo não esperava a mensagem. Mortos antigos, existem comunicações de pessoas mortas há séculos. Um exemplo deste gênero encontro na comunicação feita a um descendente de Sebastião Bach, por um músico italiano, Baldassarre, que viveu na corte de Henrique III, de França, comunicação que o leitor pode encontrar no livro de Delany, que foi confirmada verdadeira graças a um folheto encontrado no interior de uma espineta de 1664, com 4 versos escritos pela mão de Henrique III, cuja autenticidade se controlou com manuscritos de Henrique III, existentes na Biblioteca Imperial. Um dia me apareceu, escreve Moses, um espírito que dizia ser o Dr. D., químico alquimista que fora leitor na Universidade de Paris, na época da Rainha Isabel, que o visitou em Mortlack, onde morreu. Tudo Stanton Moses confirmou, à vista de documentos inéditos do Museu Britânico. Um certo Zacarias Gray me comunicou ter sido eclesiástico que, em 1728, em Cambridge, escreveu um livro, De Immortalio Libras. Escrevia com uma caligrafia estranhíssima, que se averigou autêntica, confrontando-a com os manuscritos conservados do Museu Britânico. Mas a prova maior de identidade é dada por aquelas 50 ou mais mensagens complementares cross-correspondência dos ingleses, obtidas graças ao espírito guia de Mieres, que conserva sua grande posição científica no além, surgidas, quase no mesmo momento, com a escrita automática da médium Holland, na Índia, com as médiums Farbes e Verral, em cidades diversas da Inglaterra, com a Piper, na América, mensagens que conteriam comunicações, idênticas no fundo, ainda que um pouco confusas e fragmentárias, do espírito de Mieres, o qual teria ditado a mesma ideia a 4 médiums, em várias partes do mundo e ao mesmo tempo. Muitos destes fatos, considerados insuladamente, podem inspirar alguma dúvida, mas a reunião do todo dá a certeza, que vem, acima de tudo, de se verem reveladas circunstâncias da vida, insignificantes por si e ignoradas por todos, ou em que havia o supremo interesse de não as dar a conhecer, mas de ocultá-las, e da completa identidade da escrita, da qual o médium ignorava absolutamente a forma, tratando-se muitas vezes de caligrafia de passados séculos e que condiz, no tempo e no pensamento, com idênticas comunicações mediúnicas em regiões muito distantes entre si. E é uma prova, em certas comunicações tipológicas, o caráter mesmo fragmentário e contraditório do diálogo, que retrata muito bem o confuso cruzamento de diversas personalidades e as condições intelectuais do comunicante, como, por exemplo, quando, interrogado acerca de uma questão de anatomia, Stafford pediu o auxílio de Ulisses para resolvê-la, não sendo ele anatomista, e quando, na sessão com Thompson, a menina nele disse, a propósito de um objeto contido num estojo, selado, que lhe apresentaram. A pessoa que o introduziu no estojo não se sentia bem naquele momento. Inanição. Delicada. Tem necessidade de ser alimentada. Não sei, é a senhora Cartwright quem usou aquela palavra? Evidentemente, nele repetia aquela frase papagueantemente, embora contivesse uma verdade, porque se tratava de uma pessoa anêmica. E a mesma senhora Cartwright, ante Piddington, corrigiu outra comunicação da menina Nelly, acerca do bispo Benson, acrescentando: temo que a menina se haja equivocado. Vós não deveis permitir-lhe paurar assim. E, quando ela o faça, deveis mandá-la de novo a nós. A médium Corvin, durante um transe, de improviso cessou de falar e continuou a comunicação com especiais movimentos das mãos, que foram depois reconhecidos como da linguagem usual dos surdos mudos, o que a médium então ignorava. O espírito comunicante era, com efeito, o de uma surda muda. Nestes gestos, nestes diálogos fragmentários, porém característicos e que se corrigem uns aos outros, nota Bosano, muito justamente, em sua bela Identificazione dei fenomeni spiritici Genova, 1909,
Há tanta ingenuidade que exclui a fraude, e até completo indício de identidade. Capítulo 11 – Duplos. A realidade da existência dos fantasmas aparece agora menos paradoxal, admitindo-se o assim chamado duplo do corpo, em inglês, Urite, em alemão, Doppelganger, em francês, Double, do qual estão cheias as lendas dos antigos. Estes, porém, observaram poucos fatos de aparições e de sonhos, enquanto nós, ao contrário, temos, para dar-lhes crédito, uma longa série de observações e de provas. Se algumas, tomadas isoladamente, podem ser postas em dúvida, elas adquirem, à semelhança das pedras de uma abóbada, a solidez da sua união recíproca. Exteriorização motora. O primeiro indício do duplo se colhe nas observações de rochas, que Maxwell pôde controlar em Aguilar. Notou, em alguns pacientes sensitivos, que não só a motricidade, isto é, a faculdade de projetar movimentos, mas a própria sensibilidade durante o sono magnético, hipnótico ou mediúnico se prolonga um tanto fora do corpo. Uma primeira zona de prolongamento de sensibilidade segue os contornos por uma espessura de 3 ou 4 centímetros. Ao redor destes, separados por intervalos de 6 a 7 centímetros, há outros prolongamentos que se sucedem até 2 ou 3 metros. Levando mais longe a hipnose, estas extensões sensíveis se condensam em 2 polos de sensibilidade, um à direita e outro à esquerda do paciente. Por fim, estes 2 polos se unem à sensibilidade do paciente e se transporta, qual um traje num manequim, para uma espécie de fantasma que pode distanciar-se sob as ordens do magnetizador e atravessar obstáculos materiais, conservando a sua sensibilidade. Também Eusápia, segundo Rochas e Morcelli, apresenta este fenômeno de exteriorização da sensibilidade. E Morcelli nota que uma picada de alfinete foi por ela sentida cerca de 3 centímetros do antebraço e a 5 ou 6 do dorso da mão esquerda. O duplo dos magnetizados. A existência destes duplos é comprovada pelas experiências de D'Urville. Ele, com passes e práticas magnéticas, criou uma espécie de duplos em redor de 2 pacientes, Ninette e Marta, cuja motricidade se exteriorizava reciprocamente, à distância de vários recintos, de modo a golpear em diversas partes do corpo, segundo a ordem dada. Além disso, continuando a experiência, viu formar-se um verdadeiro fantasma em torno de um dos seus pacientes, a 50 ou 60 centímetros de distância, que podia afastar-se um pouco do corpo. As partes constitutivas deste duplo se evaporavam, sob a forma de eflúvios, da fronte, do occipital, da garganta, do epigastro e até do baço do médium. Aparecia denso, tomava o aspecto do paciente e se tornava mais ou menos luminoso. Este duplo era ligado ao corpo por um cordão fluídico, que partia do umbigo ou do baço ou do epigastro. Seus aparentes órgãos sensórios eram os únicos que percebiam o paladar, a vista, o tato, mesmo através de corpos opacos, enquanto que, com os seus verdadeiros órgãos sensoriais, o paciente nada aprendia. Chegando-se perto deste fantasma ou duplo, tem-se a impressão de frio ou de vento ou de arrepio, na palma da mão, colhe-se a sensação de frescor úmido, e, na escuridade, os dedos se fazem luminosos. Alguns pacientes podem provocar raps, golpes à distância, símiles aos dos espíritos, abrir portas e caixas, à distância, e verem através de corpos opacos. Lewis, magnetizador, foi solicitado, por R, para ir à sua casa e tocar a espádua de 2 senhoras. Mandou-se à casa de R, para verificação, e ali tudo estava em polvorosa, porque uma fantasma, o duplo de Lewis, em plena luz, havia tocado as costas de uma senhora, na cozinha. Duplas no sono. Aceitos estes fatos, não é difícil compreender que, no sono, cessando a atividade psíquica do corpo, funcione, em seu lugar, esse duplo, e se traslade a grande distância, como teria provado Slope com a seguinte observação. O Dr. C.W.S., a 1h da manhã de 1907, em Buffalo, domingo, foi despertado de profundo sono,
com a sensação precisa da presença de alguém no aposento. De fato, bem desperto, viu a esposa aos pés do leito, vestida com os trajes caseiros, e lhe perguntou: "Que fazes aqui?" E ela respondeu: "Vim, para ter notícias tuas." Aproximou-se, abraçou e desapareceu. O Dr. CWS abandonou o leito, averiguou que o aposento estava às escuras, e acendeu o gás. Pela manhã, telegrafou à esposa, que lhe respondeu: "Todas estamos bem." Porém, alguns dias depois, regressando a Nova York, ao chegar a casa, estranhou o interesse da esposa, que desejava saber se ele havia dormido bem na noite de sábado, acabando por lhe confessar que, tendo lido em Laws of Physical Phenomens de Addison, que se uma pessoa, no momento de perder a consciência, ao adormecer, fixa o pensamento em outra pessoa e deseja aparecer a esta em certas condições, a dita pessoa receberá exatamente a impressão da sua presença, pensou pôr em prática tal observação. E, depois de deitar-se, no sábado precedente, fixou no pensamento aparecer-lhe e abraçá-lo. Busco mais vezes depois renovar a experiência, mas não teve êxito. Recordo haver fortemente, longamente pensado, enquanto conservava a consciência, antes de adormecer. A senhora disse, porém, ter suposto que a aparição ocorresse às 11, enquanto que, em vez disso, ela se deu horas depois. Duplo no transe. Passemos agora ao estado da atividade do duplo no estado mediúnico, em transe. W. Crookes viu o duplo da senhora Fay tomar de um livro a 8 pés de distância, enquanto a mesma estava amarrada à cadeira. A filha do juiz Edmonds podia mandar seu duplo às pessoas que o solicitavam. Ferguson, que acompanhou os Davenport, viu suas mãos, braços e bustos a 2 metros e mais de distância de seus corpos. Outro exemplo de duplo em transe foi acompanhado, quase experimentalmente, por um missionário Uzema Uzago, chefe bruxo ou médium da tribo de Jadiko, África, declarou a missionário F. Quiria, num ótimo, ao Planalto Emoug, a 4 dias de distância. Fê-lo assistir aos preparativos do que chamava sua partida, e aceitou incumbência para a vila de Uxcom, para um tal Ezaba, amigo do missionário, a 3 dias de distância, no sentido de que Ezaba procurasse, na caixa deixada por ele, alguns cartuchos de fuzil. Uzema acendeu grande fogueira de madeiras odoríferas, despiu-se, adornou-se com seus fetiches, repetindo continuamente um cântico, lento e bizarro, uma espécie de melopeia que continha invocação aos espíritos das florestas e das águas. Depois, girou lento em derredor do fogo, untou todo o corpo com um líquido viscoso, e se estendeu no leito, dormindo um sono todo especial, como que cataléptico. Parecia sem movimento respiratório, e, erguida a pálpebra, o globo ocular não reagia à chama, a pele não sentia junturas, as articulações apresentavam rigidez quase cadavérica. Assim permaneceu até as 8 horas da manhã. Depois, regressou à vida, com movimentos espasmódicos, declarou estar bastante fatigado, haver estado realmente no planalto vizinho de Emoug, ter cumprido a incumbência, como, de fato, verificou-se ser verdade, porque Ezaba, 3 dias depois, mandou os cartuchos, dizendo que, naquela noite, às 9 horas, Uzema lhe batera a porta, para lhe falar, e, pela porta entreaberta, deram o recado. Parece que, recorrendo a seus processos hipnóticos com substâncias tóxicas, Uzema provocou o estado de transe completo, ocasionando a viagem do seu duplo, a enorme distância, em pouquíssimo tempo. Duplo em estado aparentemente normal, em 1845, na Livônia, num colégio para jovens, era a professora senhorita Emília Saget, francesa, de Dijon. Poucas semanas depois do seu ingresso no colégio, começaram a circular murmurações a seu respeito, entre as alunas, que asseveravam havê-la visto em pontos diversos, ao mesmo tempo. Não se deu, a princípio, grande importância a tais murmurações, mas, um dia em que ela tomava lição de 13 alunas, estas divisaram, imprevistamente, 2 Saget, uma vizinha a outra, uma tentava escrever no quadro negro,
e a outra, ao lado, imitava os seus movimentos. De outra vez, estava Sajei no refeitório, comendo com todas as alunas, e o seu duplo, por detrás da cadeira, sem comer, lhe imitava os gestos. Um dia, estava acamada com resfriado, e uma sua amiga, a senhorita Orangel, lhe fazia companhia, lendo-lhe um livro, quando, com imenso espanto, viu o duplo da companheira, passeando no aposento. Em outra ocasião, todas as jovens estavam reunidas em uma sala, ocupadas em trabalhos de bordados, e viam Sajei que, no jardim vizinho, colhia flores, enquanto seu duplo estava sentado, na sala, em uma poltrona, silencioso e imóvel. Duas alunas se lhe achegaram e sentiram que aquele corpo tinha uma consistência de gasoso, e, pouco a pouco, desapareceu. A Sajei, que antes estava como que adormecida, interrogada, respondeu haver pensado na poltrona vazia e no temor de que, estando ela ausente, as meninas fizessem muito barulho. Isto se repetiu por espaço de 18 meses, mas, afinal, tiveram de despedi-la. Ao sair, disse ela. E a 19 graus vez que me acontece ir embora pela mesma causa. Em 1828, R. Bruce, segundo oficial de marinha, navegando em águas de Terra Nova, viu, imprevistamente, na cabine contígua à sua, um homem desconhecido, sentado em uma mesinha, disposto a escrever em uma ardose. Aterrorizado, correu à ponte para dar notícia, mas, regressando, não viu mais ninguém, e na ardose estava escrito, rumo ao noroeste. Seguiu o conselho, e nesse rumo encontrou um navio que se afundava, dentro do qual Bruce reviu a pessoa que avistara anteriormente na cabina. Era um passageiro que pouco antes havia despertado de profundo sono, dizendo, hoje seremos salvos, e afirmava haver a nave que os socorreria. Salvos, ele não se recordou de nada. Duplo nos nervosos, a existência deste duplo foi constatada em certos nervosos. Pailhas, recentemente, assinalou o desdobramento da personalidade depois de alterações sensoriais e periféricas, por fleimões, por exemplo, e erisipelas. Vi 2 casos, consecutivos a grandes hemorragias, que provocaram depois excitações sensoriais e sinestesia, a qual se ativa mais nas condições inferiores da psique. Certa mulher, de 45 anos de idade, depois de grave hematêmese e insônia, sentia dores de cabeça, e do lado direito, onde se lhe fizeram injeções de ergotina, viu uma parte do seu corpo deitado em um segundo a leite, que lhe era vizinho, e falava com esse segundo, e queria que a este dessem parte do alimento que lhe ofereciam, dizendo. Deu-lhe a ele, eu não sofro. Outra mulher, depois de grande enterorragia, tinha a impressão de ser dupla, de ter 2 corpos completos. Se sentia frio na perna direita, parecia-lhe que as pernas frias fossem direitas e duplas. Se movia uma extremidade articulada, julgava pôr em movimento 2 do mesmo lado. Outros 2 casos semelhantes notou N. autor em um neuropata, de 60 anos de idade, em uma tísica de forma galopante, que, em sonolência, sentia apresentar-se-lhe uma personagem. Desperta, acreditava ser o seu duplo. Duplo post-mortem, quando morreu a rainha Ulrica, da Suécia, o seu cadáver foi exposto, em féretro aberto, na capela ardente. À tarde, apresentou-lhe ao comandante da guarda, que rendia honras fúnebres na antecâmara que precedia a capela, a condessa Stenbeck, a ex-favorita da rainha, que pediu e obteve permissão para entrar na capela, onde foi deixada a sós com a morta. Seguiu-se prolongado silêncio, que se atribuiu ao seu pesar. Mas, quando os oficiais, depois de longa espera, não haviam sair, começaram a temer alguma desgraça, e decidiram abrir a porta, e, desta, viram a rainha, de pé, no esquife, estreitamente abraçada à condessa. A aparição parecia flutuar no ar, e, em breve, se dissipou como quem lama assenta névoa. Quando aquele denso vapor se diluiu, o cadáver da rainha jazia rígido, qual antes, no ataúde, mas a condessa Stenbeck havia desaparecido. Enviou-se com urgência um portador à corte,
com a notícia do acontecimento, e de lá se soube que a condessa, que não se ausentara de Estocolmo, havia falecido no mesmo momento em que a viram nos braços da defunta. Do acontecido foi logo feito um processo, firmado por todos os que presenciaram o fato, processo que é conservado no Real Arquivo Sueco. Se esta narrativa é autêntica, o duplo, depois da morte, aparece qual ocorre no sono ou no transe. Duplo com santos, profetas, etc. Depois disto, fácil será compreender e admitir, como possível, a bilocação tão frequente com os santos e com os antigos magos. Tácito refere que, enquanto Vespasiano estava no templo de Serapis, em Alexandria, foi visto, por detrás dele, o fantasma do sacerdote Basilide, que então estava enfermo a 800 milhas dali. Santo Agostinho também conhecia estes fenômenos, que deixou escrito: as aparições dos mortos aos vivos devem fazer-se como a dos vivos aos vivos. Em Sofrônio se lê de Jorge, abade do Monte Sinai, o qual, no Sábado Santo, foi tomado de vivo desejo de festejar a Páscoa em Jerusalém. Na mesma noite, encontrava-se ele entre os que Pedro, patriarca da cidade santa, administrou o Santíssimo Sacramento. Muitos se surpreenderam ao vê-lo, e o patriarca, voltando-se para Menade, seu coadjutor, indagou: quando chegou o abade de Monte Sinai? Senhor, respondeu, agora é que o vejo pela primeira vez. Diga-lhe que não se retire, quero que faça a refeição comigo. Menade foi dar o recado ao abade, porém este, poucos instantes depois, foi encontrado em sua cela, onde o enviado do patriarca o avistou e soube que havia muitos e muitos anos não se ausentava ele do convento. São José de Cupertino prometeu a Otávio Petino que iria assisti-lo em seus últimos momentos, e cumpriu a promessa, sem sair de Roma. De sua cela, no convento de Assis, assistiu também sua mãe, agonizante em Cupertino. Enquanto Santo Antônio pregava na Espanha, seu pai foi acusado de homicídio, em Pádua, e condenado à morte. Estava já para ser executada a sentença, quando Santo Antônio compareceu ao lugar do suplício, provou a inocência do pai e revelou o verdadeiro culpado, que mais tarde sofreu um merecido castigo. No processo de canonização, ficou patente, por documentos irrefragáveis, que o santo não se havia movido de Espanha. O mesmo Santo Antônio subiu um dia ao púlpito, em Monte Pessulo, e, no melhor da prédica, lembrou ter esquecido dar a seu irmão incumbência urgente. E então desceu o capelo sobre o rosto, permanecendo por alguns instantes silencioso e imóvel. Depois, recomeçou o interrompido sermão. Soube-se, mais tarde, que assim havia reparado, telepaticamente como se diria hoje seu esquecimento. No processo de beatificação de Afonso de Ligório se lê que esse bom servo de Deus foi miraculosamente assistir nos seus últimos momentos o Papa Clemente XIV, no Vaticano, enquanto seu corpo, imóvel em um canapé, em Arienzo, estava absorto, em êxtase, do qual só saiu 24 horas depois, no preciso momento em que o pontífice expirava, isto é, às 7 horas da manhã de 22 de setembro de 1774. Teve o fato tão numerosas testemunhas, que determinou a canonização de Afonso, antes do interregno exigido. Duplo com os gênios, e notória alucinação que teve Goethe do seu próprio duplo, depois de viva e dolorosa comoção, após haver dado o último adeus à sua Frederica. Voltava para Drusenheim, quando fui presa de um dos mais estranhos pressentimentos. Não com os olhos do corpo, mas com os da mente, vi a mim mesmo vestido com um traje que jamais vestira, cor par de ouro, a cavalo vir ao meu encontro, pelo mesmo caminho. Quando me refiz do estupor, a visão desaparecera. E estranho caso de que, 9 anos depois, vestido casualmente com um traje cor par de ouro, me encontrei naquele mesmo caminho, com o desejo de ver Frederica. Guia de Malpassante, nos últimos dias de vida, quando já havia sentido os primeiros sintomas da paralisia geral de que sucumbiu, viu, com grande terror, a visão do seu próprio eu, sentado à sua mesa, na poltrona, na atitude que ele costumava adotar, e disso deixou um traço em seu livro Laula. George Sand escreveu:
Estava persuadida de que alguém estava comigo. Não vendo ninguém, estudava este prodígio com grande prazer. Maravilhava-me ouvir meu próprio nome pronunciado pela minha voz. Ocorreu-me a estranha explicação de que eu era um duplo, que estava em meu redor outro eu que não podia ver, porém me via sempre, porque sempre me respondia. Dizia-lhe que viesse, e respondia, vem, e me parecia que se distanciava ou aproximava quando eu mudava de lugar. Por isto a existência do duplo se pode dizer certa em todos os estados mais ou menos anormais da psique. O duplo pode explicar muitos dos fenômenos espiritoides, sem recorrer aos espíritos dos mortos, substituindo a ação destes pela do médium, cujo corpo ou parte dele atue a uma certa distância do seu corpo vivo. Talvez ao duplo pertençam também aqueles membros mais ou menos formados que se veem sair do corpo, das costas ou da saia da médium e que deram tão frequentemente origem a suspeitas de truque. Este fenômeno do duplo explica ainda a visão e a percepção que o médium tem de quanto acontece no recinto, em plena escuridão. Explica talvez o estranho fenômeno da transposição dos sentidos, pelos quais o hipnótico vê pela orelha, o olfato pelo joelho. Vê capítulo 1. Explica, em suma, um dos fenômenos mais inexplicáveis do hipnotismo. Pode ainda explicar a visão dos hipnóticos. Vê capítulo 1. E dos médiums à distância ou através dos corpos opacos, a possibilidade de distinguir os metais, apenas pelo tato, que exteriormente não apresentam diferença alguma entre si. Explica ainda como possa ser desdobramento ou bilocado o corpo de um adormecido, de um agonizante ou de um estático a uma grande distância dele. E, como indicamos, o duplo nos põe no caminho de compreender como possam existir corpos fluídicos que apresentam, ao menos por algum tempo, todas as faculdades do corpo vivo. O duplo, pois, deve ser considerado quase como um elo de conjunção entre o médium e o espírito dos mortos. Mas, a ação deste parece que se perpetua indefinidamente, enquanto que a do duplo parece não se prolongar além do estado agônico, e não está jamais em contraste, antes em continuidade com a ação do vivo, enquanto que a ação dos mortos é humilde e autônoma, frequentemente em contradição com a ação do médium. E com frequência o espírito aparece com um fantasma diferente do médium, o que não acontece com o duplo, e frequentemente provoca fenômenos e energias, como a materialização, a percepção do futuro, a pneumatografia, e com os caracteres próprios do morto, energias estas que o médium sozinho não pode possuir. Duplo na história, também esta questão do duplo não é uma observação nova. Os egípcios distinguiam 3 elementos no homem. 1 graus, o corpo. 2 graus, o co-luminoso ou espírito. 3 graus, o ska, o duplo, reputado o leão ou intermediário entre o espírito e o corpo, dito também sriti, sombra, e considerado matéria sutil que cobria e reproduzia o corpo vivo, com as mesmas linhas, pose, vestes, e, segundo as várias épocas da vida, crescendo ou declinando com o mesmo corpo. As moléculas deste corpo acreditava-se fossem tão sutis, que se tornavam imperceptíveis para a gente comum, e visíveis somente para certos sacerdotes ou médiuns, aptos mediante exercícios especiais ou por dons naturais para tal percepção. Dos egípcios esta crença passou para os gregos, como mostra Homero, e aos hebreus, pela qual, segundo a Cabala, a alma é chamada Nefis, o duplo ou corpo etéreo, sopro, ruach, e mais uma forma refinada de alma, de espírito, Nezamash. Os 3 elementos passam, tal qual as cores do espectro, de um a outro. O ruach é o liame entre o espírito e o corpo. Orígenes sustenta que as almas, ao saírem do corpo, se revestem de outro, sutil, qual uma espécie de estojo símile daquele que abandonam. Capítulo 12. Casas assombradas. Importante contribuição para a solução do problema da atividade pós-morte dos mortos é dada pelas casas assombradas. Os fenômenos das casas assombradas seriam absolutamente iguais aos mediúnicos, salvo que se manifestam mais espontaneamente do que estes, a miúde sem causa, e estão, no geral, ligados a uma casa ou a um grupo de pessoas.
Os mais frequentes são raps, violentos, passos, transporte de objetos, mesmo através de recintos fechados à chave. Mais raras são as aparições. Diferem, nota Benjoire, os seus fenômenos motrizes pelo aparente absurdo e falta de objetivo. São campainhas que soam, luzes acesas que se apagam, caçarolas e principalmente sapatos e chapéus que se trasladam aos pontos mais estranhos, até esconderijos, e trajes que são, confinados juntos. Outra diferença mais frequente está na violência dos ruídos, na projeção brutal dos objetos, sem consideração às pessoas e às coisas, enquanto que nas sessões mediúnicas se evita delicadamente toda ofensa aos assistentes, e com frequência até aos móveis. Algumas vezes dir-se-ia que existe uma intenção maligna, como quando ardem colchões, rasgam roupas etc. E bem antiga a tradição da existência destas casas, tanto que em todos os idiomas se encontram vocábulos para designá-las, em alemão, Spuken, em inglês, Haunted, em francês, Ante, em italiano, Spiritatio Infestate, além dos termos de dialetos locais. E a realidade delas é confirmada por muitas sentenças judiciárias. Nos últimos dias de dezembro de 1867, em Florença, Rua Gibellina, N. 14, começaram a anunciar-se retumbos subterrâneos e imprevistos golpes na mesa, em redor da qual estava reunida a família, estalos de objetos dentro dos armários, chuva de pedras, apertões, por mãos invisíveis, nos braços dos moradores, alguns dos quais viam fantasmas cobertos com amplos chapéus iguais aos dos Irmãos da Misericórdia. O inquilino citou em juízo o proprietário para indenização de danos, e o tribunal admitiu a demanda, depois que foram provados os fatos. Na casa de propriedade da baronesa Laura Englen, no Largo de S. Carlos, N. Grau 7, em Nápoles, alugada pela duquesa de Castelpoto e sua família, produziram-se estranhas manifestações periódicas, que descreviam uma parábola, primeiro ascensional e, depois, declinante. A princípio, eram golpes e estranhos ruídos que mais se intensificavam ao cair da tarde e à noite. Depois, deslocamento de móveis, por vezes de modo estrepitoso, a ponto de chamar atenção nos andares inferiores. Uma vez, ouviram-se passos, e foi visto aproximar-se do umbral do recinto um fantasma, que arremessou uma chave. Os moradores abandonaram, de noite, a casa, e, regressando, encontraram as portas obstruídas internamente por móveis, desde o interior. Em consequência, pediram e obtiveram a rescisão do aluguel. De fato, as leis antigas já previam, analogamente, com especiais disposições, estes casos, como ainda ocorre na Espanha. E esta jurisprudência se conservou ainda até depois de 1889. Dalhousie escreve, discutiu-se ao máximo a questão, se a aparição dos espectros em uma casa habitada constitui vício pelo qual o locatário pode acionar o locador. A maioria dos autores se pronuncia pela afirmativa, e ensina, em consequência, que o locatário tem o direito de pedir a rescisão do contrato. 1. Casas assombradas mediunicamente. As casas assombradas, parece-me, devem subdividir-se em dois grandes grupos, as que assim se manifestam por tempo circunscrito e costumeiro e em que quase sempre se pode encontrar a influência de um médium, e estas se devem denominar melhor casas mediúnicas, e aquelas onde o fenômeno perdura ou em que toda a influência mediúnica aparece, ao menos em aparência, se deve excluir. Sobre 10 casas assombradas que pude visitar, em Turim, só encontrei 4 do primeiro grupo. Em umas aspersões de água, movimentos contínuos de campainhas, mesmo com os fios cortados, erguimento de uma senhora, levantada pelos cabelos por seres invisíveis, movimento de objetos de cozinha, de móveis, de um para outro ponto, mesmo depois de presos por pregos. A influência provinha de uma rapariga histérica. Casada e transferida para outra cidade, cessaram os fenômenos, que haviam perdurado por 24 meses. Em casa do operário Henri ocorriam durante o ano de 1900, depois da meia-noite, estranhos fatos, ouviam-se estrondos,
como que de canhão, dentro das paredes, abriam-se portas e janelas, de inopino, os cabelos e as tranças das meninas eram retorcidos, e tudo isso aconteceu depois que se havia hospedado na casa uma jovem